Boa tarde. Bora lá. O que eu sei é que foi programado para as quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, vai ser mais cedo a exibição, vai ser às 17h30, nesse dia 10 de janeiro, porque em seguida ao filme vai ter uma fala minha assim, sobre a mostra, sobre o cinema francês, sobre muitos assuntos que envolvem a cinematografia francesa, às 7 da noite. Então, para dar tempo das pessoas assistirem um filme e ainda cedo participarem dessa conversa sobre o cinema francês, excepcionalmente na primeira quarta do festival vai ser 17h30. As outras sessões nas quartas-feiras, 18h30. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda que você fez foi sobre a importância de uma mostra dessa. Veja, a cinematografia tem dois grupos de cinema que fundamentam a história do cinema. A escola hollywoodiana, radicada nos Estados Unidos, e a escola francesa. Isso grosso modo. Pensando nas origens do cinema, principalmente, porque foi lá que tudo começou, em 1895, com os famosos irmãos Lumière. Então, quando eles inventam o cinematógrafo, eles inventam a sessão de cinema junto. De lá surgiram os primeiros grandes e impactantes e importantes filmes e o sentido de indústria. E aí você tem uma maneira de produção cinematográfica. Chegar hoje nas cidades do interior todas, e Sousa incluída, os filmes franceses contemporâneos, é nos ligar ao princípio da história do cinema. É nos ligar com uma corrente que não pode estar esquecida, porque a gente privilegia muito a corrente norte-americana, hollywoodiana. Ela chega na nossa casa diariamente, na TV, no streaming, né, no cinema tradicional de rua, de shopping. Então a gente é muito abocanhado por essa cinematografia. A cinematografia francesa, ela também contém uma coisa muito parecida com a nossa, que é o apoio governamental, estatal. Então ela também funciona com o apoio do Estado. É uma indústria que ela ganha o mundo e ganha os terrenos do território com leis, com incentivo fiscal, com patrocínio. Isso lembra muito também o nosso cinema. Então, se a gente gosta do cinema paraibano, cinema pernambucano, cinema cearense, cinema brasileiro de um modo geral, a gente vai ter que se identificar mais com um tipo de cinema francês, então os franceses têm muito a nos dizer, do que o cinema norte-americano, gigantesco enquanto indústria, mas as histórias têm muito a ver com o que a gente se acostumou a ver, mas a maneira de produzir o cinema francês nos diz mais. Elvis, quando você fala da questão da cinematografia francesa, trazendo para um contexto brasileiro, né, a gente remete a essa explosão que o Brasil vem tendo nesse momento, né, principalmente com a questão dos streamers também. Então, a importância de se ter um festival como esse, aqui na nossa região, resgatando essa historicidade, buscando mostrar para o espectador, para aquele amante do cinema, a importância de se ter um festival como esse para garantir o fomento, principalmente daquela obra que muitas vezes a gente não é acostumado a ver, né? Então, fala um pouco sobre isso. Eu considero um exercício de inteligência. Para quem malha, para quem pratica academia, sabe que se ela pegar o mesmo peso durante o tempo todo, ela não vai ter avanço no exercício, o músculo não vai crescer, né? Não vai se desenvolver. Do mesmo jeito, é o nosso cérebro com relação ao que a gente consome. A linguagem cinematográfica norte-americana, a gente está muito acostumado com ela. Então a gente conhece todos os gêneros, a gente sabe como é que funciona uma comédia americana, como é que funciona o terror, o suspense, a aventura. A estrutura do cinema dele está completamente adaptada ao nosso cérebro. Quando a gente vê, e aí eu converso com o Sérgio, já hoje a gente falou sobre isso, mesmo um filme brasileiro se torna um filme estrangeiro. Porque o modo de fazer filme brasileiro, quando é imitando o filme americano, não, tudo bem. Mas se for um filme brasileiro, nacional, baseado nas suas raízes, já é algo totalmente diferente, já é estranho. É estranho o sotaque, é estranho o tom, é estranho a maneira como junta as cenas, porque a gente está acostumado com o audiovisual brasileiro, televisão, né, novela. Mas no cinema, a gente também está muito pouco acostumado. Então, ver qualquer outra cinematografia
que não norte-americana, já é um modo diferente de perceber o mundo. Então, a gente ganha, né, o público de Souza ganha em ter a oportunidade de se programar para ver algo diferente mesmo. Uma outra maneira de contar histórias que ela já viu, só que contadas de uma maneira muito conhecida. Então ela vai ver de uma outra forma. É um exercício muito prazeroso, inclusive, porque você vai descobrir que existem outras maneiras de viver o mundo, viver a vida, construir perspectiva. É para isso que serve uma amostra de filme estrangeiro, francesa ou qualquer outra. Elvis, você, como qualquer outro amante do cinema, né, tem uma visão sobre o cinema, seja ela francesa, americana, indiana, né? Eu gostaria de trazer para um contexto bem particular, né, que seria o cinema africano. Qual a sua perspectiva em conhecimento que pudesse falar para nós aqui sobre a questão da cinematografia africana? Porque também é algo importante, principalmente dentro de um contexto em que o Brasil, né, está se reencontrando com a África, com esse novo momento, né? O Brasil hoje é o segundo país mais negro fora do continente africano. E a gente ainda não conhece a África como deveríamos conhecer. Então, o que é que você poderia falar sobre esse contexto cinematográfico? Eu vou chegar na África, né? Mas eu quero começar vários pontos aí, que a sua pergunta é muito instigante, muito provocadora. O Brasil não conhece, o Brasil está na América Latina e não conhece os seus vizinhos, então ele já não conhece a América Latina. Isso é muito louco. A gente não conhece o cinema do Chile, do Equador, da Colômbia, da Venezuela. Mal conhece o da Argentina, porque, enfim, alguma coisa de lá chegou aqui. Mas, de um modo geral, a gente já não conhece o cinema latino. Chega no cinema africano, antes de chegar no cinema africano, eu vou dizer o cinema português. Né? Os nossos colonizadores, eles não nos colonizaram no audiovisual. Então, quantos filmes portugueses alguém pode dizer que assistiu, né? Então, assim, muito poucos. Eu não digo que a pessoa viu talvez nenhum, nunca. E está lá todo ano produzindo filme, e na mesma língua nossa, né? Salvo alguns linguistas que vão diferenciar aí, que são duas línguas diferentes. E outro ponto. Os franceses, com relação ao cinema africano, têm um apoio muito bonito, diferente da lógica norte-americana. A lógica norte-americana, ela vê uma história acontecendo na África, ela conta sozinha, com toda a direção, roteiro, atores americanos, para falar sobre um drama africano, uma situação que o mundo norte-americano precisa conhecer, mas totalmente com a equipe e estrutura norte-americana. Os franceses, eles apoiam muito os cinemas de África, sabe? Assim, você tem... mas eles apoiam dando a câmera, dando o dinheiro, faça. E aí eles dão condições daquelas pessoas contarem suas histórias. O Instituto Francês, né, de onde saem esses filmes em parceria com a Cinemateca Francesa, a Embaixada Francesa, a gente tem muitos filmes africanos, e tá lá, nesse mesmo grupo de filmes franceses, estão esses filmes africanos, porque a produção, no sentido do dinheiro, no sentido do equipamento, é francês. Mas eles dão completa liberdade para aquelas pessoas contarem a história desse ponto de vista. Então, é já uma relação positiva dessa outra história, que não é assim, eu vou contar a história por vocês, vocês contem sua história. E aí a gente chega nessa cinematografia que não é exótica. A gente vai ter vários filmes falados em português lá, né, das colonizações em língua portuguesa que aconteceram, dos portugueses que aconteceram por lá. Então você vai ver filmes interessantíssimos falados em nossa língua. Eu já tive a oportunidade de ver muitos, tanto nessa plataforma de filmes franceses, quanto em festivais, e é de uma riqueza, é de uma emoção, é de uma pluralidade de assuntos. Tem sci-fi, tem ficção científica, super original, super interessante. Eu acho que não tem mais um festival de ficção científica hoje que não conte com o protagonismo do cinema
africano. Por que que não chega até nós? Porque são barreiras e preconceitos estabelecidos há muito tempo. Então, cabe ao espectador hoje, com todas as ferramentas que ele possui, tecnológicas e de mídia, cobrar para que chegue mais, porque tem muita coisa boa escondida. O CCBNB tem essa importância principalmente porque traz o diferente, traz o novo. O que é que você poderia falar para aquele que vai vir hoje ou vai ver essa mostra mais uma vez de cinema aqui na nossa região com o apoio do CCBNB? O Centro Cultural Banco do Nordeste é algo preciosíssimo. Você entra nesse espaço, que arquitetonicamente já é incrível, aí você vê uma tela gigantesca, maravilhosa, que você para, não é só bonita, ela é interessante, ela vai lhe dizendo coisas. Aí um painel, né, incrível. Aí você tem sempre exposição de artes visuais, aí você pega a programação e você sabe que vai ter um teatro, sabe que vai ter um show musical programado e tal. Aí você tem filme, você tem cinema no meio de tudo isso. Numa sala especial, gigantesca, uma tela enorme, um som maravilhoso, poltronas confortáveis, você tem o que a gente chama de aparato de estrutura, já muito bom. Mas primeiro você já entra num espaço que lhe convida a uma outra perspectiva do mundo. Você pode até passar rápido, mas alguma coisa fica, só dessa chegada até essa sala. E aí você tem um processo que é de curadoria. Esses filmes foram escolhidos com uma perspectiva de serem não apenas filmes franceses, porque são filmes franceses que eu nunca ouvi falar. Se você nunca ouviu falar, aproveite a oportunidade que está nesta programação, que está sendo colocada nesse espaço e venha conhecer, porque você vai ter a chance de ver um filme que vai ser divertido, que vai ser interessante, que você vai sair empolgado daquilo, que você não... E você vai dizer, meu Deus, eu nunca ouvi falar, não tinha tido a oportunidade. Está tendo essa oportunidade. Então, espaços como o do Centro Cultural, eles trazem aquilo que, infelizmente, não chega fácil nas pessoas. Um grande paraibano, Ariano Suassuna, dizia, né, cachorro só gosta de osso. Você entrega um filé para ele, para ver se ele não come. Né? Então, assim, nos entregam muito osso. E a gente rói esse osso. Quando nos oferecem filé mignon, a gente talvez estranhe, não se aproxime com medo, mas se provar vai descobrir que é muito gostoso aquilo ali, e é muito bom. Então está faltando mais menos desconfiança nossa para o novo, para que a gente descubra preciosidades que espaços como esse oferecem. Eles oferecem a oportunidade de aproximar. Na minha infância, não tinha um espaço como centros culturais desse tipo na minha cidade, e eu tinha sede de novo, não tinha biblioteca, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha nada. Então, assim, eu tinha só a vontade. Aqui, hoje, a gente tem a presença de algo que é realmente imponente e importante para matar essa sede. Espero que as pessoas aproveitem. Elvis, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um convite a todos que gostam de cinema, de um bom filme, de um bom entretenimento. Convide as pessoas para ver a mostra de cinema francês aqui no CCBNB, na cidade de Souza. Eu quero que todo mundo aqui da cidade de Souza aproveite esse período de férias escolares, aproveite esse mês de janeiro, nas quartas-feiras, para despretensiosamente arriscar um cineminha francês. Para você dizer, mesmo para falar mal de uma coisa diferente, não falar mal da mesma coisa que você já fala mal há tanto tempo, mas vai falar mal de uma coisa inteiramente nova, né? Se for para falar mal, ou dizer, meu Deus, que coisa incrível, você vai ter a oportunidade de ver filmes premiados no Festival de Cannes, que é um dos mais importantes festivais de cinema do mundo. Filmes que ganharam premiação de melhor filme no Oscar francês, que agora acho que me falta a memória do nome do troféu. E tudo mais. É muita coisa boa que tem aí. É de comédia, a aventura, a documentário, todos maravilhosos. Venham ver.